Fala pessoal, sejam bem-vindos, eu sou Rodrigo Pontes, estou aqui mais uma vez para trazer aquela dose de conhecimento. Na verdade eu vou falar aqui nesse vídeo abordando sobre um tema, que é a reconstrução de altar. Por quê? A ideia de se reconstruir altares é um tema de diversos eventos evangélicos e é tema de sermões, de congressos, de cânticos, mas deveria ser tema de nossas vidas devido à importância do altar no nosso relacionamento com Deus. A palavra altar aparece na Bíblia diversas vezes. Em Gênesis ela aparece cerca de 8 vezes e na Bíblia toda por cerca de 322 vezes. O altar no Antigo Testamento era o local onde o sacrifício era oferecido a Deus. E em Gênesis 8:20, porém, devemos observar que antes de oferecer o sacrifício era necessário edificar ou reconstruir esse altar. Na Bíblia temos exemplos de servos de Deus que tiveram vitória edificando ou reconstruindo um altar. Um altar não podia ser erguido de qualquer maneira. Lá em Êxodo capítulo 20, versículo 24 e 25, vemos que Deus deu a Moisés instruções específicas de como ele queria o seu altar. E também deu ali coisas que ele não queria que colocasse no altar, que era para adoração ao Senhor. O povo de Israel se preocupava com a construção do altar. Zelavam para que ele fosse construído de acordo com o que Deus determinou, porque eles sabiam que se o altar não fosse edificado da forma que Deus tinha determinado, o sacrifício, a oferta seria em vão. Infelizmente, hoje em dia, as nossas preocupações não são mais com a edificação ou com a reconstrução dos altares para adoração, nem mesmo com a obediência ou os parâmetros ordenados por Deus para os seus altares. Hoje, as preocupações giram em torno do bem-estar e da prosperidade do cristão, ou em relação ao desejo particular de uma igreja que se adapte aos seus interesses pessoais. Não temos mais preocupação de edificar em nossa vida um altar de acordo com a vontade de Deus e nem nos preocupamos nos incomodar com um grande número de altares de vidas cristãs desativados, desmantelados, empoeirados pela falta do uso ou emporcalhados com os pecados já admitidos que nós consideramos normais na igreja. Isso é triste, preocupante, pois sem um altar bem edificado ou reconstruído, não há sacrifício que Deus aceite. Sem sacrifício não há remissão. Por isso nós devemos reconstruir os altares de acordo com o que Deus determinou para as nossas vidas. E isso implica em reconstrução da nossa vida em sua integridade. O sacrifício em um altar quebrado ou construído de qualquer maneira não é recebido por Deus. O profeta Elias, lá em 1 Reis capítulo 18, versículo 30, só ofereceu o sacrifício a Deus depois de restaurar o altar que estava quebrado. Elias sabia que só assim, depois da reconstrução e de restaurado o altar, o Senhor manifestaria o seu poder e glória e receberia o sacrifício. A Bíblia relata que os sacerdotes tinham altar, os reis tinham altar, os profetas tinham altar, os patriarcas tinham altar, os ricos, os pobres, os justos e também os ímpios, todos eles tinham altar. E da mesma maneira nós cristãos temos que ter um altar em nossos corações, em nossas mentes e em nossas vidas. Assim como no mundo antigo era uma regra de fé possuir um altar de adoração, em nossas vidas nós devemos colocar diante de Deus um altar para a verdadeira adoração a Deus. O primeiro altar foi construído pelo próprio Deus para o sacrifício de um animal, para confeccionar roupas para a humanidade caída. E mais tarde, Deus edificou um altar não com a aparência de altar, mas de uma cruz, para sacrificar o seu Filho, e através dele nós sermos libertos dos nossos pecados e por isso habilitados para edificar e reconstruir altares espirituais em nossas vidas. Assim como a água é importante para o corpo e para a nossa sobrevivência, o altar é essencial para a nossa comunhão com Deus. E como o alimento é para a vida, assim é o altar para a vida de um cristão fiel. Pois o altar, literalmente, é um momento espiritual e sublime que nos reserva um lugar de adoração, de renúncia, de reconciliação, arrependimento, perdão, de sacrifício, restauração, de desafios, de experimentarmos a providência divina, a substituição, a aprovação, de absolvição, de santificação, de misericórdia e de comunhão intensa com Deus. O altar de Deus ainda é movido por sangue e incenso. O sangue vem do sacrifício de Cristo, mas o incenso é da nossa oração. Não precisamos mais fazer sacrifícios como antes. O sacrifício que Deus espera de nós é outro. É uma vida oferecida a Ele em santidade e em testemunho de fé.
da nossa salvação e santificação. Erga o altar que está caído na sua vida novamente e volte a entregar a adoração que Deus exige através da sua vida. Que Deus te abençoe.